Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai finalizar nesse vídeo o nosso amigurumi perna longa. Eu estou aqui, ó, coloquei numa cestinha separada as pecinhas que a gente fez junto no vídeo. Aí vocês podem reparar que elas não estão cheias ainda, eu só fiz as peças e separei, tá? Tá o corpinho, uma das mãos, ó, tá tudo aqui reunido e aí a gente vai fazer isso aqui se transformar num lindo bichinho. Deixa eu tirar as outras aqui, ó, tá tudo aqui junto, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos separar e vamos ver por onde vamos começar a montagem. Eu prefiro começar montando os pés no corpinho, né? Finalizando os pés, a gente passa para o corpo, depois para os braços e finalmente a cabeça, tá? Vamos ter bastante trabalho aqui e vamos acompanhando passo a passo aí para ver como é que vai ficar, beleza? Lembrando que lá no primeiro vídeo eu mostrei para vocês os materiais que a gente ia utilizar e para hoje eu vou estar utilizando uma agulha de costura, tá? Se você quiser utilizar aquela mais grossa, que é aquela agulha de tapeceiro que a gente fala, também pode ser. Como se trata de amigurumi e ele tem mais detalhes, eu gosto de usar essa aqui mais fininha, mas ainda assim não é a agulha mais fina que tem, ela é uma agulha bem firme e tem uma resistência boa. Vou utilizar a tesoura. Talvez marcadores eu tenho aqui do ladinho, se precisar. Se você gosta de estar usando marcadores ou alfinetes para estar alfinetando a peça e deixando ela mais firmezinha na hora de passar a costura ali, para o bichinho não ficar torto, beleza. Dá uma revisada aqui, ó. Utilizei essa cor pele. Eu não sei qual a marca desse fio, porque eu já tinha ganho ele aberto, tá? Esse aqui eu utilizei para a parte interna das orelhas. Utilizei o fio cinza, que é o único fio que eu tenho ainda o rótulo, que é o Charme. Mostrei pra vocês lá no começo, ó, 8008, nome Pedreira, da marca Círculo, tá? O fio branco, que a gente utilizou pra fazer algumas partes do perna longa, esse também é fio Charme. E o fio preto também, fio Charme, tá? Enroscou aqui um no outro. Mas é fio Charme também, tá? O meu tá cheio de pelinho, como sempre, né? Eu vivo falando pra vocês que eu tenho 3 gatos e às vezes acaba pegando pelinho, e preto também é uma cor que ela é muito susceptível a aparecer os fiapinhos, mas depois que a gente montar vai ficar tudo legal, certo? Bora lá montar esse bicho, então? Então vamos lá, começando pelos pés. Eu tenho aqui aquela parte do pé que a gente fez, que vai ser em cima, e a solinha, tá? Eu vou fazer uma costura unindo essas duas peças assim, ó. Aí depois vai ter aquele bordadinho em preto para fazer a divisão dos dedinhos dele, tá? Então, a tarefa agora é a gente costurar uma peça na outra e encher ela com lã acrílica, tá? Que é muito importante, tem que ter a lã acrílica para encher as nossas peças. Tô com os 2 pés aqui e depois eu vou fixar no corpinho, ok? Eu vou fazer essa parte e já volto aqui. E aqui vai uma dica. Na hora de fazer a costura dos pés, unir uma peça na outra, eu deixo avesso e avesso e vou passando a costura. Quando faltar um pedacinho, aí a gente vai virar, tá? Pro lado correto, ó. E daí vai encher a peça, deixar um espacinho para encher a peça e fazer uma costurinha discreta para finalizar, ok? Prontinho, já estou com os 2 pezinhos costurados, ó. Essa parte aqui que tem só a frente, como se fosse uma sapatilha, ela vai ser para cima. A parte toda branca é a solinha. Então, eu costurei e já recheei as minhas 2 peças aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a encher aqui as perninhas, tá? Eu vou costurar essa partezinha aqui que ficou aberta na receita. Vou encher todo o corpo e vou colocar os pés no meu perna longa, tá? Nesse momento,
conforme eu começo a encher o Pernalonga, já me passa um pouco aquela impressão que eu falei pra vocês lá no começo, quando eu fiz o corpo, eu achei que ia ficar bem pequenininho. Mas eu acredito que não, vai ficar num tamanho bem razoável, bem legal. E depois eu passo a medida pra vocês, tá certo? Olha só a mudança, eu deixei a câmera um pouco mais longe pra vocês poderem ter percepção de como tá ficando, ó. Já costurei os pés no corpo, enchi ele aqui nas pernas e depois enchi aqui por cima também, dei uma reforçada aqui no bumbum dele para ele ficar bem arrebitadinho. E essa parte aqui tá concluída. Agora, a gente tem que fazer o seguinte passo. A barriga, eu acho melhor a gente deixar por último, porque nós temos que estar com ela pronta, o corpo todo montado para estar fazendo essa parte aqui. Então, agora eu vou fazer os braços, tá? Olha só a mudança, eu deixei a câmera um pouco mais longe para vocês poderem ter percepção de como tá ficando, ó. Já costurei os pés no corpo, enchi ele aqui nas pernas e depois enchi aqui por cima também, dei uma reforçada aqui no bumbum dele para ele ficar bem arrebitadinho. E essa parte aqui tá concluída. Agora, a gente tem que fazer o seguinte passo. A barriga, eu acho melhor a gente deixar por último, porque nós temos que estar com ela pronta, o corpo todo montado para estar fazendo essa parte aqui. Então, agora eu vou fazer os braços, tá? Agora, eu já costurei a cabeça, ó, como ficou, tá? E agora, a gente vai começar a fazer os últimos detalhes. Vou centralizar as orelhas e costurar junto à cabeça, assim, tá? Depois, nós vamos colocar o rabinho. E por último, a gente vai dar o acabamento no rostinho, que vai ser o grande finale. Temos os dentinhos para fazer ainda, os olhos e as sobrancelhas. Mais uma vez para mostrar para vocês, ó. As orelhas costuradas, bonitinhas no seu lugar. Certo? E agora a gente vai virar o nosso Pernalonga e vamos costurar o rabinho. Então, eu vou colocar ele no encontro dessa parte branca aqui que a gente deu a volta pela barriguinha, certo? E vai ficar aquele rabinho arrebitadinho assim, ó. Agora, a gente vai fazer uma pecinha bem pequenininha assim, ó, que é a sobrancelha dele. É bem simples, mas vai dar todo um charme quando a gente costurar no rosto e fazer o acabamento nos olhos. Então, é com fio cinza, vou fazer a laçada inicial. E vou fazer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou pular a primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. E no último ponto, um ponto baixo. Vou dar uma laçada. Cortar o fio. E agora, eu vou fazer um nozinho aqui, como eu fiz nesse aqui, ó, tá? Porque depois esse fio aqui a gente vai puxar pra dentro da cabeça dele. Esse aqui é só pra dar um acabamento na hora de costurar os olhinhos. Certo? Agora, a gente já tá na fase final. Nós vamos fazer também o narizinho dele. Tá? Na receita que eu tenho, foi colado um coraçãozinho cor-de-rosa. E eu vou fazer ele, vou estar desenvolvendo o narizinho na mesma cor que foi feito aqui, ó, dentro da orelhinha, ok? Então, para fazer esse narizinho, eu vou estar fazendo com esse fio aqui que eu falei pra vocês, um anel mágico. E vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4,
5 e 6. Vou fechar aqui o anel e vou laçar no primeiro ponto, pra gente fechar o círculo mágico aqui, com 6 pontos. Vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer, para cada ponto, eu vou fazer um aumento. 1, 2, aqui no próximo 1 e 2, aqui já foram 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Aí, agora, eu vou pegar aqui, vou fechar essa carreira. Na próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos lá, 10, 11 e 12. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, eu vou diminuir. Pode ver que, como eu fiz só uma carreirinha de ponto sobre ponto, ele já quis fechar. Então, agora, a gente vai diminuir. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Que daí ele vai virando uma bolinha, ó. Um ponto baixo, uma diminuição, e assim por diante até o final da carreira. Eu cheguei ao final dessa carreira, arrematei ali com um ponto baixíssimo, aí agora eu vou puxar a linha aqui e já vou cortar. Não vai ser uma bolinha grande, para não ficar um narigão tão grandão. Então, eu vou pegar esses fios aqui, vou esconder dentro da bolinha. Eu vou colocar um pouquinho de lã acrílica e ele vai aqui, ó, no final, ok? Só que agora eu ainda tenho que fazer os dentinhos, as sobrancelhas a gente já fez. E daí, vamos fazer os olhinhos. Feito? Bom, eu tenho um modelinho aqui do dentinho que eu fiz, tá? Porque eu não fiz de feltro, eu fiz de crochê. Então, eu fiz assim, ó, criei um quadradinho, tá? Fiz com correntinhas, vou mostrar pra vocês. Eu tenho um pronto, mas a gente vai fazer o passo a passo, caso vocês tenham interesse de fazer. Se quiser fazer em feltro, é bem fácil também, porque você vai só recortar e costurar o colar. Então, para fazer o dentinho, eu utilizei fio branco, fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular a primeira e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, 4 pontos baixos. Aqui eu já fiz 2, 3 e 4. Terminando, eu vou fazer uma correntinha, vou virar e já vou fazer um ponto de base aqui no primeiro. Mais um ponto em cada ponto da carreira, mais 4 pontos baixos. Esse último aqui, ele fica meio torcidinho, mas dá pra pegar também, ó. Peguei. Agora, nossa. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou virar. Aí fica a critério de quem tá fazendo, saber o tamanho que quer que fique esse quadradinho aqui, ó.
Fiz mais uma carreira. Aí, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar e vou não pegar esse primeiro aqui, eu vou pegar já no segundo. Assim, no terceiro uma, e aqui eu arremato com um ponto baixíssimo. Só isso. Aí agora pode cortar o fio. No meu caso aqui, como eu já tenho um pronto, eu não vou cortar o fio, mas ele vai ficar desse tamanho. Depois, quando a gente for colocar o quadradinho na posição dos dentes, a gente vai passar uma costurinha preta nele aqui pra personalizar. Os olhos também, eu já fiz, eu tenho um aqui pronto, ó. E eu vou ensinar vocês a fazerem também. Então, como o nosso Pernalonga vai ser feito totalmente em crochê, vamos fazer os olhos. Aí, eu fiz a mesma coisa do começo ali dos dentinhos, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou dispensar a primeira correntinha, vou pegar na segunda e vou seguir fazendo 1, 2, 3, 4. Um ponto para cada ponto que ficou na correntinha. Agora eu vou fazer um ponto aqui que seria para virar. E agora, no mesmo lugar, mais um ponto que seria da carreira seguinte. E agora vão ficar mais 1, 2, 3 pontos para fazer. Eu já vou tentar esconder esse fiozinho aqui junto, ó, para não ficar buraco na peça e não ficar um fio a mais para arrematar. Então, fiz um, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Fiz os 3. E agora, como eu já tenho um ponto ali que eu fiz agora, eu vou fazer mais 2, para ficar igual a curvinha do outro lado lá. Assim. E agora, é só eu pegar aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz, puxar um ponto baixíssimo, mais uma laçada, e tá pronto o olhinho, tá? Aí agora, a parte preta, se você quiser colocar uma meia pérola preta, ou um olhinho de amigurumi mesmo, ou então fazer uma bolinha em preto em crochê, faz um anel mágico, 6 pontos baixos e fecha o anel mágico. O meu, eu acredito que eu vou fazer assim. Se eu for fazer, eu vou ensinar o passo a passo aqui também.